Os preços da gasolina estão subindo. Os preços dos carros novos ainda são dolorosamente altos. E com o preço médio de um veículo novo agora sendo superior a US$ 50.000, os compradores não estão mais dispostos a pagar a mais só porque um modelo parece bom no papel. É por isso que alguns veículos estão parados nos lotes das concessionárias há meses, com o estoque aumentando cada vez mais. Então, o que aconteceu? Por que alguns dos maiores nomes do mercado estão sendo repentinamente ignorados pelos compradores? Hoje, estamos fazendo a contagem regressiva dos 12 modelos que estão enfrentando mais dificuldades, começando no número 12. 12. Mazda CX-90, 2026. Este é decepcionante porque a Mazda geralmente é vista como uma marca confiável. No papel, o CX-90 2026 tem muito a seu favor. É um SUV de 3 fileiras com estilo arrojado, interior refinado e o tipo de sensação de direção que as pessoas esperam da Mazda. Deveria ter sido um sucesso fácil, mas desde o seu lançamento em 2024, o CX-90 tem sido atingido por uma longa lista de problemas. Os problemas começaram com o sistema de assistência ao motorista, depois se espalharam para a direção, suspensão, controle climático, transmissão, acessórios elétricos e até mesmo a bateria do EV. Isso não é uma falha isolada. Esse é um padrão que deixa os compradores nervosos. A Consumer Reports deu ao CX-90 2026 uma pontuação de confiabilidade prevista de apenas 22 em 100, em comparação com 73 do Toyota Grand Highlander. E os dados de mercado refletem essa falta de confiança. De acordo com a CarEdge, o CX-90 está com 241 dias de oferta no mercado, com mais de 18.300 unidades nos lotes das concessionárias. Para um veículo que deveria ter sido um forte vendedor, esses são números muito preocupantes. 11. Chrysler Pacifica 2026. A Chrysler Pacifica tem um recurso de destaque: os assentos Stow and Go. É inteligente, prático e genuinamente útil para proprietários de minivans, mas um ótimo recurso só pode te levar até certo ponto quando seus maiores rivais estão te vencendo nas áreas com que os compradores mais se importam. A Toyota Sienna agora vem apenas como um híbrido e oferece mais de 35 milhas por galão. O Honda Odyssey construiu uma reputação de confiabilidade a longo prazo. A Pacífica, enquanto isso, está tentando se manter competitiva por meio de recursos, enquanto a Stellantis continua a lutar com uma das reputações de confiabilidade mais fracas do setor. E os compradores estão prestando atenção. De acordo com a CarEdge, a Pacífica 2026 está com 264 dias de oferta no mercado, com quase 17.600 unidades nos lotes das concessionárias em todo o país, a um preço médio de pouco menos de R$ 47.500. Nesse ponto, muitos compradores estão fazendo as contas e escolhendo Toyota ou Honda em vez disso. 10. Buick Envision 2026. O problema com o Buick Envision 2026 é simples. Não é luxuoso o suficiente para justificar seu preço, e não é prático o suficiente para vencer em valor. Ele fica em um meio-termo estranho que está ficando cada vez mais difícil de defender. Com um preço médio de cerca de US$ 42.800, começa a se aproximar do território Lexus de nível básico, e esse é um lugar perigoso para se estar. A Lexus oferece uma reputação muito mais forte de confiabilidade, o que importa muito nesse preço. Do outro lado, os compradores que buscam valor podem encontrar opções mais fortes por menos, incluindo o Mazda CX-5. O Envision pode oferecer uma condução silenciosa e confortável, mas isso não é mais suficiente para criar urgência. De acordo com a CarEdge, está com 287 dias de oferta no mercado, com mais de 14.300 unidades esperando nos lotes das concessionárias. Mesmo com cortes de preços, os compradores ainda não parecem convencidos. 9. Hyundai Sonata 2026. O Hyundai Sonata 2026 está enfrentando um problema básico. O mercado de sedãs já está fraco e, por volta de uns 30.000 o argumento de valor começa a desmoronar. A maioria dos compradores já migrou para crossovers e SUVs, e aqueles que ainda estão comprando sedãs geralmente querem o melhor valor que podem obter.
É aí que o Sonata é espremido. Nesse preço, está se aproximando demais do Toyota Camry e do Honda Accord, e os compradores sabem que esses dois têm uma reputação muito mais forte quando se trata de valor de revenda. Isso importa, especialmente quando as pessoas já estão sendo cuidadosas com seu dinheiro. De acordo com a Carrad, o Sonata está com 237 dias de oferta no mercado, com quase 12.700 unidades nos lotes das concessionárias em todo o país. A um preço médio de os 30 mil reais, esses carros simplesmente não estão se movendo rápido. 8. Ford Mustang Mach-E 2026. O Ford Mustang Mach-E 2026 é um exemplo claro do que pode acontecer quando uma grande vantagem de preço desaparece repentinamente. Quando o crédito fiscal federal para EV expirou em 1º de outubro de 2025, o Mach-E efetivamente se tornou cerca de os R$ 7.500 mais caro da noite para o dia. Essa é uma grande mudança em um mercado onde os compradores já estão de olho em cada dólar. A Ford também removeu alguns recursos para 2026, mantendo o preço médio em torno de os R$ 47 mil. Isso tornou a equação de valor ainda mais difícil de defender. As vendas caíram 63% no início de 2026, e muitos compradores começaram a olhar para o Tesla Model X em vez disso. O nome Mustang ainda pode atrair atenção, mas atenção não é o mesmo que demanda. De acordo com a Carrad, o Mach-E está com um estoque de 350 dias, com mais de 10.700 unidades paradas nas concessionárias. E isso levanta uma questão importante. Uma vez que os incentivos acabem, quantos EVs ainda conseguirão ser vendidos apenas pelo preço? 7. 2026 Hyundai Santa Cruz. Quando o Hyundai Santa Cruz chegou, pareceu uma ideia nova. Ele misturava o conforto de um SUV com a utilidade adicional de uma pequena caçamba de caminhonete, e por um momento isso pareceu uma fórmula inteligente. Mas em 2026, essa novidade já desapareceu. Um dos principais motivos é o Ford Maverick. Ele oferece um trem de força híbrido que pode atingir uma economia de combustível na casa dos 40 mpg na cidade, o que o torna uma escolha de valor muito mais forte. O Santa Cruz, em comparação, parece preso entre duas identidades. Os compradores de caminhonetes querem uma caminhonete de verdade, e os compradores de SUVs geralmente não precisam de uma caçamba. Isso deixa o Santa Cruz em uma posição difícil. De acordo com a Carrad, ele está com um estoque de 229 dias, com quase 9.600 unidades nos pátios das concessionárias a um preço médio de cerca de o das R$ 36.400. Esses números não são desastrosos por si só, mas em um mercado como este, ficar no meio do caminho é um problema real. 6. 2026 Dodge Charger. O Dodge Charger 2026 está enfrentando um sério problema de identidade. A Dodge tentou impulsionar o Charger para uma nova era, substituindo o V8 Hemi por um Hurricane Inline 6 e lançando uma versão Daytona totalmente elétrica. Mas os principais compradores da marca nunca pediram esse tipo de mudança. Para muitos fãs de muscle cars, o V8 não era apenas um motor, era toda a experiência. E, uma vez que esse som e caráter desapareceram, muitos compradores perderam o interesse. A versão EV só piorou as coisas, com muitos entusiastas chamando-a de sem alma. Ao mesmo tempo, o Sketchpack Daytona está sendo comparado ao Tesla Model 3 Performance e perdendo feio em valor. O preço também não ajuda. O preço médio de transação é de cerca de 58.300 dólares, o que parece totalmente fora de sintonia com o que os compradores tradicionais da Dodge esperam. A Stellantis teria oferecido grandes incentivos em algumas versões, mas ainda não resolveu o problema. De acordo com a Carrad, o Charger está nos pátios das concessionárias com um estoque extremamente alto, mostrando o quão mal este lançamento tem lutado. 5. 2025 Jeep Wagoneer. O Jeep Wagoneer 2025 está em uma posição muito difícil, porque não é apenas um veículo de venda lenta. É um modelo restante de uma placa de identificação da qual a Jeep já se afastou. Para 2026, o Wagoneer padrão desapareceu,
o que significa que as unidades ainda nos pátios das concessionárias são veículos que os compradores sabem que não têm mais um futuro real na linha. Só isso já torna a venda difícil, mas o preço a torna ainda pior. De acordo com os dados de mercado, os compradores estavam pagando quase os US$ 80.000 em média. Nesse nível, as expectativas são extremamente altas, e o Wagoneer não as atendeu. Os proprietários elogiaram a qualidade do passeio e o interior, mas as preocupações com a confiabilidade são muito mais difíceis de ignorar, incluindo relatos de travamentos, falhas na tela e problemas no sistema de tração nas 4 rodas. A Consumer Reports deu a ele uma pontuação de confiabilidade de apenas 28 em 100. E, de acordo com a CarEdge, ele está com um estoque de 245 dias, com mais de 6.700 unidades ainda nos pátios das concessionárias em todo o país. Para as concessionárias, esse é um problema muito caro. 4. 2026 Audi Q5. O Audi Q5 costumava ser uma das escolhas mais seguras no segmento de SUVs compactos de luxo. Mas em 2026, essa vantagem está desaparecendo rapidamente. O BMW X3 e o Mercedes-Benz GLC redesenhados estão fazendo o Q5 parecer mais velho, e os compradores neste segmento notam esses detalhes imediatamente. O interior está começando a parecer datado, e a experiência de direção não parece mais tão competitiva quanto antes. Além disso, a Audi está lidando com um problema de percepção crescente. Mais compradores de luxo estão começando a sentir que os Audis recentes parecem menos veículos premium verdadeiros e mais Volkswagens caros. Essa é uma imagem difícil de superar, especialmente nessa faixa de preço. De acordo com a CarEdge, o Q5 2026 está com um estoque de 363 dias, com quase 6.700 unidades nos pátios das concessionárias em todo o país. As concessionárias estão cortando preços, mas nem isso foi suficiente para movê-los rapidamente. 3. 2026. Ford F-150 Lightning a Ford F-150. Lightning deveria provar que a caminhonete mais vendida da América poderia fazer uma transição suave para a era elétrica. Mas, em 2026, o maior problema é simples. Os principais compradores de caminhonetes não estão convencidos de que os números fazem sentido. Quando a Lightning é usada para trabalhos pesados, especialmente para reboque, sua autonomia pode cair mais de 50%. E, para os compradores em áreas rurais, a infraestrutura de carregamento ainda não é forte o suficiente para remover essa ansiedade. Isso enfraquece imediatamente seu apelo como uma caminhonete de trabalho prática. Depois, há o preço. Com um preço médio de transação de cerca de os R$ 67.631, o Lightning custa aproximadamente os R$ 20.000 a mais do que um F-150 a gás ou híbrido comparável. E, de acordo com a fonte, mesmo 5 anos de economia de combustível não são suficientes para fechar essa lacuna. Os dados da CarEdge mostram quase 4.000 unidades paradas nos lotes das concessionárias, com 250 dias de oferta de mercado. No momento, o comprador de caminhões tradicional parece estar dando uma resposta muito clara à Ford. 2. 2026. GMC Sierra EV. O GMC Sierra EV 2026 está enfrentando um problema que muitos EVs caros estão enfrentando agora. No início, a Denali Edition 1, que custa quase os R$ 100.000, poderia atrair os primeiros usuários focados em tecnologia. Mas esse grupo é limitado e não dura para sempre. A GMC, posteriormente, adicionou acabamentos mais baixos para tornar o caminhão mais acessível, mas mesmo assim, o preço ainda permaneceu alto. E isso já seria difícil o suficiente em um mercado sem créditos fiscais. Mas o maior problema é que as reclamações sobre a qualidade começaram a se acumular ao mesmo tempo. Os proprietários relataram painéis frontais deformados, direção rangendo e apagões de informações e entretenimento que ainda não foram corrigidos, mesmo após várias atualizações de software. Isso torna a venda muito difícil, especialmente a um preço médio de transação de cerca de os R$ 81.000. De acordo com a CarEdge, as concessionárias agora estão sentadas em mais de 2.600 unidades, com 225 dias de oferta de mercado. Essa é uma enorme quantidade de dinheiro presa em estoque que não está se movendo.
2026. Chrysler Voyager. Se o Pacifica já está lutando, o Chrysler Voyager 2026 está em uma posição ainda mais fraca. A Chrysler o trouxe de volta ao mercado de varejo, após um período como veículo exclusivo para frotas, mas os compradores não responderam com muito interesse. Uma grande razão é que as mesmas preocupações com a confiabilidade que pairam sobre o Pacifica também afetam o Voyager. E embora o Voyager seja posicionado como a opção mais barata, o preço ainda não cria uma vantagem forte o suficiente. Por cerca de os 40.170 reais, não está longe o suficiente do Toyota Sienna ou Honda Odyssey para fazer com que os compradores ignorem o risco. De acordo com a CarEdge, o Voyager está com 264 dias de oferta de mercado, com mais de 2.300 unidades nos lotes das concessionárias em todo o país. Em outras palavras, mesmo sendo o irmão mais acessível, ele ainda não está conseguindo convencer os compradores. No mercado de hoje, os compradores não estão mais impressionados com um selo familiar, uma longa lista de recursos ou alegações de marketing ousadas. Quando os preços são tão altos, as pessoas estão olhando com muito mais cuidado para a confiabilidade, o valor de revenda e se um veículo realmente faz sentido financeiramente. E é exatamente por isso que esses modelos estão parados, sem serem vendidos nos lotes das concessionárias em todo o país. Alguns perderam compradores por causa do preço, alguns por causa de problemas de qualidade e alguns porque não entendem mais para quem deveriam ser. Mas, em todos os casos, o mercado está enviando a mesma mensagem. Os compradores estão se tornando mais seletivos e os veículos que não passam no teste de valor estão sendo deixados para trás.